alegre, mostrando sua alegria na sua saudação, na sua oração, e alegria nas suas prisões, ele como prisioneiro. E ele entra nesse clima, ele dá a sequência, dizendo o seguinte, totalmente coerente com aquilo que ele disse para os romanos. Ele disse para os romanos lá: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É difícil entender isso. Então, se você ama a Deus, e se você foi chamado pelo decreto de Deus, e a evidência está no fato de você estar aqui numa tarde, noite de chuva, você ama a Deus, e você tem um chamado, né? Você já declarou o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Isso é o trabalho do Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, se você ama a Deus, e se você é chamado pelo decreto divino, você só tem que viver alegre. Não existe nada que possa colocar para baixo alguém que tenha recebido essas graças de Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então Paulo, ele vai nessa sequência e diz o seguinte: olha, quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nós falamos domingo, se a sua felicidade depende do ter e do estar, aí a coisa fica bastante complicada, porque o ter pode ser transitório, o estar normalmente é transitório, é complicado uma pessoa que baseia a sua felicidade, fundamenta a sua felicidade no ter e no estar. Paulo fundamentava a sua felicidade no ser. E ele diz o seguinte: olha, o que me acontece, olha como é que Deus, ele é tão hábil, que ele faz com que tudo que acontece comigo seja o bem, para progredir. Mas o que está acontecendo com Paulo? Ele está viajando no transatlântico, ele está viajando num cruzeiro? Não, ele está na cadeia, algemado, com guarda lá na cola dele, algema no pulso dele, no pulso do guarda. Dinheiro ele não tinha, porque ele vivia de fazer tenda, e ele não podia fazer tenda lá dentro da prisão, e consequentemente não podia vendê-las para ganhar o seu dinheirinho. Então ele não estar e o ter de Paulo eram realmente complicadíssimos. Mas ele diz o seguinte: olha, tudo que acontece comigo, o fato de eu estar dentro da cadeia, provoca um progresso. Olha, quero ainda, irmãos, cientificar que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Que coisa linda! Que coisa linda! E aí, aquilo que eu tenho falado aqui algumas vezes, tem gente que pode até achar meio sádico, né? Dizer o seguinte: a igreja só consegue caminhar a toque de mordida de serpente no calcanhar, até baseado naquilo que Deus disse: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É complicado, porque precisam acontecer algumas coisas. A paz que
muita gente tem, está deixando essas pessoas acomodadas. Eu aconselho você a dizer para o Senhor: Senhor, pode manter minha paz, que eu vou anunciar o teu evangelho. Pode manter nessa tranquilidade, que eu não vou esperar a mordida da serpente no meu calcanhar para ir te anunciar, não. Agora, o que nós queremos falar nessa noite é a questão, queridos e queridas, é desta visão. Para nós não existe tempo ruim. Para nós que amamos a Deus e que somos chamados por seu decreto, não existe tempo ruim. É essa capacidade que o Senhor tem de convergir para o nosso bem todos os acontecimentos, como diz na linguagem psicológica, né? Todos os eventos. Essa capacidade é uma garantia para a nossa segurança, alegria. É uma coisa que muita gente precisa ser curada. Eu não sei se existe aqui alguém que tem aquela impressão que algo ruim está para acontecer. Mas existe algo ruim para o cristão? É lógico que estão espalhando por aí, nós temos falado inúmeras vezes aqui, né? É um cristianismo triunfalista. Cristianismo está ligado a martírio, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis mártires. Essas mentiras que se falam por aí, que estão faladas por aí, nesse instante no horário nobre da televisão, estão falando que você tem que estar numa boa sempre, tem que estar com o carro do ano, essa coisa toda. Você tem que ser cabeça e não cauda. Você tem que ser cabeça e não cauda, sim, mas não é bem dessa maneira. E o que eu quero trazer mais ainda é a questão da cruz. Quem quiser vir, pós-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. É aquela historinha que todo mundo vê, acho que no Face, né? Aquelas chamadinhas assim, né? Do camarada que achou que a cruz dele estava grande demais, né? Aí foi lá e cortou um pedaço da cruz. Andou mais um pouco, falou: vamos cortar outro pedaço que está pesado demais isso daqui. Chegou lá na frente, aquelas pessoas andando, caminhando, peregrinando, tinham que passar de um lado para o outro, assim, tinha um abismo, eles tinham que fazer uma ponte. E todas as pessoas que passavam, utilizavam a cruz como ponte. Como elas não tinham cortado, a cruz dava certinho para transportá-la de um lado para o outro. Aí quando ele foi medir a cruz dele, já tinha cortado um pedaço, não dava para ele passar para o outro lado. Não tem alguma coisa diferente do que Paulo está falando aqui? Não. Paulo está dizendo o seguinte, quero ainda, irmãos, certificados que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E ele vai falando aqui de que, na realidade, Deus é hábil o suficiente para fazer com que tudo tenha uma convergência para o progresso do Evangelho, para a alegria daqueles que são chamados por esse Evangelho. A gente tem que entender isso, queridos. A gente tem que entender. E de repente, às vezes, a gente fala: mas será que tem alguma coisa errada? É lógico, você tem que parar de vez em quando para examinar, ter um discernimento. Paulo disse: muitas vezes quis ter convosco, mas o Espírito Santo me impediu. Mas outra vez ele disse: muitas vezes quis ter convosco, mas Satanás me impediu. É lógico, a gente tem que saber de onde está vindo. Mas quando o Espírito Santo, através de Paulo, diz que todas as coisas, Deus é hábil para até aquelas coisinhas ruins que vêm da parte do inimigo, Deus fazer convergir para a nossa alegria, para o nosso prazer, para o nosso ganho.
estaremos avançando. Isso tem que dar a todos nós realmente segurança. As pessoas andam inseguras, as pessoas andam cabisbaixas, ansiosas. É triste porque você vai falar de um evangelho que dá paz, que dá segurança, falar de um Cristo maravilhoso, muitas vezes, como já dissemos mais do que uma vez aqui, com o pescoço caído, com o queixo caído, parecendo uma gravata. Às vezes a gente diz, Jesus é maravilhoso, com a cara de muito mais de velório do que de banquete. Falar de Jesus é sempre banquete. Jesus disse isso. No tempo dele, ele falou o seguinte: quem falou que é para você jejuar? Eu estou com vocês, você não precisa jejuar. O noivo está com vocês. Vocês não é isso que vocês querem? Jejuando? Eu estou com vocês. Então ele queria que a presença dele fosse sempre uma celebração. E nós temos Jesus. Emmanuel, continua sendo Emmanuel. Tem luta? Tem luta. E daí, qual o problema? Só é vitorioso aquele que lutou. Conhece algum vitorioso que não lutou? Isso é totalmente irracional falar. Alguém que aquele é um vitorioso na vida. Não lutou, nasceu em berço de ouro, nasceu no palácio. Qual é a vantagem? Agora, aquele que vai chegando, que vai lutando, crescendo dia a dia na sua busca pelo bem-estar, pelo progresso, e alcança algo, esse é o vencedor, sim. E é isso que acontece conosco. Nós não alcançaremos Jerusalém celestial com moleza, gente, de maneira. Jerusalém celestial é algo para alcançarmos, e disse Jesus assim: é com muita luta. Jerusalém celestial para chegarmos lá, nós temos que acompanhar um pouquinho da caminhada rumo a Canaã terrestre. Eles saíram do Egito, nós precisamos sair do Egito. Atravessaram o Mar Vermelho, nós temos que atravessar o Mar Vermelho. Para atravessar o Mar Vermelho foi usada a vara, que representa a fé, para dividir o mar. Para depois, lá na frente, para passar o Rio Jordão, aí teve que ser a arca. A gente vê que não é só a fé, tem que ter realmente um currículo, tem que ter realmente uma história de vida, para mostrarmos que realmente nós amamos a Deus, não só de discurso, mas amamos na prática. A arca com a tábua dos 10 mandamentos dentro dela, o maná, a vara de Arão, é ela que vai passar e vai tocar nas águas e vai abrir o Jordão. Isso acontece conosco. Então aí ele chegou do outro lado, mas não tem tanta moleza não, porque do Rio Jordão ele tem que tirar as pedras, e aí fazer dessa pedra a fundamentação da nossa vida, e depois tem que conquistar cidades. A vida é uma conquista, e só chega do outro lado vencedor, não adianta. É tão triste a história de saber que uma geração inteira ficou prostrada no deserto, e dessa geração somente 2 chegaram do outro lado, que foram Josué e Caleb. É triste isso é uma ameaça para todos nós, ou melhor, um aviso para todos nós. Podemos sim ficar prostrados no meio do caminho.
E aí a advertência é essa: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como em Massá, no deserto, onde vossos pais me tentaram, provaram, vendo as minhas obras. 40 anos eu estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra por própria determinação. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. O Espírito Santo jurou e não entraram. Todos ficaram prostrados. Interessante que eles ficaram. A dificuldade, mesmo nas voltas, já falamos isso várias vezes aqui, dando volta, enfrentando serpente incandescente, nisso havia uma assistência do Espírito Santo dando a eles roupa renovável, as roupas não envelheciam, os calçados não envelheciam, havia maná, havia coluna de fogo à noite, que a temperatura chegava a 0 grau, eles eram aquecidos. Havia coluna de nuvem durante o dia, que a temperatura chegava a 50 graus e eles ficavam na sombrinha, caminhando no deserto com aquela sombra. Tudo isso foi dado, mas olha só, bênção que a gente quer, te cobra bênção. A pergunta é essa: o que você quer, bênção ou salvação? Lógico que é melhor bênção e salvação, mas entre bênção e salvação é preferível a salvação. Eles tiveram a bênção com pouco, privilegiados com poucos. Tudo isso que nós falamos: roupa renovada, sapato renovado, coluna de nuvem durante o dia para fazer sombra, para não esquentar muito, coluna de fogo à noite para não gelar demais, maná caindo, tanta assistência da parte de Deus, mas eles não chegaram do outro lado. Eles não chegaram do outro lado. É por isso que a gente tem que aceitar. Deus, falar, ser inteligente como Jesus. Jesus foi inteligente. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível. Se não, que seja feita a tua vontade. Às vezes, o cálice, Deus não vai tirar esse cálice, senão você vai ter que beber mesmo. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por decreto. Todas, não são algumas. E às vezes esse cálice amargo desce rasgando a garganta, mas tem que beber, tem que engolir, porque isso vai me levar para o bem. Deus é suficientemente sábio para fazer convergir para o bem. Todos nós entendamos isso nessa noite e não vamos mais reclamar da vida, murmurar pelos cantos da vida. Vamos dizer sim, eu amo a Deus, eu sou chamado pelo seu decreto, então todas as coisas contribuem para o meu bem. Amém?